Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um dos livros mais influentes e fascinantes de toda a história. É uma obra que foi escrita por um monte de gente diferente ao longo de séculos, mas que para milhões de pessoas tem uma única inspiração divina: a Palavra de Deus. Então, vamos direto ao ponto, né? Afinal, o que é a Bíblia? Olha, uma das formas mais bonitas de se pensar nisso é imaginar que a Bíblia é como se fosse uma grande carta de amor. Uma carta que Deus escreveu pra gente, sabe? Para nos mostrar o seu plano de amor e de salvação. E para a gente entender melhor essa carta de amor, o primeiro passo é: que tipo de livro é esse, afinal? Vamos começar explorando essa ideia de que ela é, na verdade, uma verdadeira biblioteca divina. Sabe que o próprio nome já entrega o segredo? Bíblia é uma palavra que vem lá do grego e quer dizer basicamente uma coleção de livros. E é exatamente isso, não é um livro só, mas uma biblioteca inteira, cheinha de escritos que, para quem tem fé, foram todos inspirados pelo Espírito Santo. E tem uma comparação que eu acho muito legal, a do pão. Pensa só, do mesmo jeito que o pão alimenta o nosso corpo, a Bíblia alimenta a nossa alma. É aquilo que dá sustento, sabe? Que fortalece a fé e a nossa conexão com Deus e com as outras pessoas. Tá, mas como é que essa biblioteca incrível foi parar toda junta? A história de como ela surgiu é uma jornada fascinante e que, olha, começa bem antes de alguém ter escrito a primeira letrinha sequer. A formação da Bíblia aconteceu em, digamos, 3 grandes etapas. Primeiro veio o que a gente chama de tradição oral. As histórias eram passadas de pai para filho, de geração em geração, só na base da conversa. Depois, essas histórias começaram a ser registradas. E, por fim, esses textos todos foram selecionados com muito cuidado e reunidos, formando o que a gente conhece hoje como a Sagrada Escritura. E olha que detalhe incrível sobre como isso era feito. Os primeiros textos não eram em papel, não. Eram escritos em materiais como cacos de cerâmica, papiro, que vinha do Egito, e até em pergaminhos, feitos de pele de animal. Isso nos conecta diretamente com o quão antiga e preciosa é essa tradição. Ok, então se é uma biblioteca tão grande, como é que a gente se acha lá dentro? Bom, a Bíblia tem uma estrutura principal que nos ajuda a navegar por todas as suas histórias e ensinamentos. Vamos começar com um número-chave. A Bíblia Católica é composta por um total de 73 livros. 73. É um número impressionante, que já dá uma ideia da riqueza de conteúdo que existe ali dentro. Esses 73 livros são divididos em 2 partes principais. A primeira é o Antigo Testamento, com 46 livros que narra a aliança de Deus com o povo de Israel, tudo isso antes da vinda de Jesus. Já a segunda parte é o Novo Testamento, com 27 livros, que foca na vida, nos ensinamentos de Jesus e no comecinho da igreja. Com tantos livros, capítulos e versículos, encontrar uma passagem específica poderia parecer impossível, né? Mas na verdade existe um sistema muito inteligente para isso. Funciona como se fosse um endereço. Veja esse exemplo aqui, João 3,16. João é a abreviação do livro, o Evangelho de João. O primeiro número, o 3, indica o capítulo, e o segundo número, o 16, aponta para o versículo exato. Com esse sistema, qualquer passagem pode ser localizada rapidinho. Agora que a gente já sabe como navegar por ela, vamos à questão talvez mais importante. Por que, para milhões de pessoas, a Bíblia é muito mais que um livro antigo? Porque ela é considerada uma palavra viva. Para quem é cristão, a Bíblia é mais do que história. Ela é um guia para a vida. É como um mapa que oferece direção, sabedoria, consolo. Ler a Bíblia é visto como entrar em um diálogo pessoal com o próprio Deus. Tem uma citação lá da 2ª carta a Timóteo que resume perfeitamente essa crença. Diz que a Escritura é vista como divinamente inspirada e que ela tem um propósito claro: é ensinar, corrigir e guiar as pessoas para uma vida mais justa e plena. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a Bíblia é, como a gente viu, um diálogo com Deus, uma carta de amor, a pergunta que ecoa através dos séculos é: o que estamos sendo convidados a ouvir em suas páginas? Qual a mensagem que ela tem para o mundo de hoje?